E aí, minha gente, beleza? Tudo bem? Só alegria? Eu sou o professor Chico e hoje nós vamos trabalhar o início da Era Vargas. Então, minha gente, você sabe que Era Vargas foi um período extremamente importante da história do Brasil, 15 anos de Getúlio Vargas no poder, 1930 a 1945, e hoje a gente vai estar vendo a chegada de Getúlio ao poder, como foi esse processo e o início, então, dessa relação de Getúlio Vargas com o poder, com o governo brasileiro e, consequentemente, com o povo brasileiro. Vamos lá, então? Seguinte. Vamos lembrar que antes de 1930, estava rolando no Brasil o chamado período do café com leite, era a República Velha. E fala-se em café com leite porque havia um acordo político entre São Paulo e Minas Gerais, em que as elites políticas desses dois estados revezavam-se no poder. Ora o presidente era indicado por São Paulo, ora o presidente era indicado por Minas Gerais. Ocorre que, em 1930, houve o rompimento dessa política do café com leite. O presidente era um paulista, era o senhor Washington Luiz, e ele deveria indicar como seu sucessor um mineiro, já estava até combinado quem seria Antônio Carlos de Andrade, mas o Washington Luiz não indicou esse mineiro, indicou outro paulista, Júlio Prestes. E isso foi uma traição à política do café com leite, uma traição a Minas Gerais. O acordo, então, é rompido. Aí, como você pode ver na imagem, o Washington Luiz indicando Júlio Prestes como seu sucessor. Qual vai ser a consequência disso? Olha só, Minas Gerais vai acabar fazendo uma aliança política com Paraíba e Rio Grande do Sul. Então, os partidos republicanos de Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul vão se unir, formando uma chapa, uma coligação, a Aliança Liberal. E essa Aliança Liberal vai lançar como candidato a presidente da República Getúlio Vargas, oriundo do Rio Grande do Sul, e como candidato a vice, João Pessoa, o paraibano. E essa Aliança Liberal, essa chapa, esse grupo político formado, por Minas, Paraíba, Rio Grande do Sul, vai acabar conquistando um certo apoio da classe média urbana e também de militares tenentistas, que são aqueles militares que já na década de 1920 haviam se manifestado contra a política oligárquica, contra o chamado governo do café com leite. Agora dá uma olhada aqui comigo no que se baseava a campanha da Aliança Liberal. Qual era o discurso da Aliança Liberal nessas eleições de 1930? Veja só, voto secreto, voto feminino, justiça eleitoral, leis trabalhistas, uma reivindicação popular dos trabalhadores já há muito tempo, uma modernização na economia brasileira. Deveríamos sair simplesmente de um país agrário, cafeicultor, deveríamos entrar numa era econômica mais moderna. E olha que interessante, fazia parte da plataforma da Aliança Liberal, anistia aos tenentistas, perdão aos tenentistas que se manifestaram na década de 20. Claro que isso não é à toa, gente? Óbvio que isso é para justamente contar com o apoio desses militares tenentistas. Então, o discurso de Vargas, o discurso da Aliança Liberal, ia de encontro a vários interesses, tanto do movimento militar tenentista, quanto da classe média urbana. E como é que foi o decorrer desse processo, então? Gente, a chamada Revolução de 30, a chegada de Getúlio Vargas ao poder. Veja só, Júlio Prestes venceu as eleições presidenciais. Júlio Prestes contra Vargas, um resultado até, vamos dizer, óbvio, um tanto quanto esperado. Por que era óbvio, Chico? Por que era esperado esse resultado? Porque Júlio Prestes era o candidato de São Paulo. Sendo ele o candidato de São Paulo e sendo o presidente daquele momento um paulista, é evidente que toda a máquina eleitoral, o voto aberto, que era voto de cabresto, lembra disso? O coronelismo, aquele poder dos coronéis que nas localidades influenciavam, pressionavam, coagiam os eleitores, tudo isso estava a serviço de São Paulo. Então é claro que Júlio Prestes venceu as eleições. E quando Júlio Prestes venceu as eleições, o discurso da Aliança Liberal vai ser de perdemos as eleições, mas foram fraudulentas. O próprio discurso de Vargas, e dos seus aliados,
eleições fraudulentas, perdemos, mas foi por meio de fraude. Claro que era por meio de fraude, as eleições elas eram fraudulentas. Só que a Aliança Liberal vai se esforçar em reforçar esse discurso de teve fraude na eleição para criar um clima de revolução. E como você pode ver já aqui no nosso slide, teve um outro episódio que acabou contribuindo para esse clima de revolução. João Pessoa, o vice de Vargas, foi assassinado. Importante, o assassinato de João Pessoa não está relacionado com as eleições de 30. Foi uma questão pessoal, uma intriga política pessoal dele. O assassino era um inimigo dele. No entanto, dentro daquele contexto, isso serviu para aumentar, como eu disse, o clima. Temos que fazer revolução, temos que fazer alguma coisa. Então, isso favoreceu ainda mais o discurso da Aliança Liberal. Bom, com esse discurso fortalecido, mesmo Getúlio Vargas tendo perdido as eleições, não esqueçamos, ele tem apoio militar. Ele tem apoio, sobretudo, dos militares tenentistas. Washington Luiz vai ser deposto em 24 de outubro de 1930. E com a deposição de Washington Luiz, Getúlio Vargas vai assumir o poder através desse golpe, que Getúlio vai chamar de revolução. Mas aí você pode estar se perguntando, e o Júlio Prestes não tinha vencido a eleição? Sim, Júlio venceu a eleição, mas não levou, porque ele nem chegou a tomar posse. Antes da posse do Júlio Prestes, o Washington Luiz já foi deposto. Então a posse do Júlio Prestes foi impedida. E com isso, Getúlio Vargas chega ao poder, com este grande apoio militar, como a gente acabou de comentar. Você pode reparar nessa fotografia, Getúlio Vargas usando a farda do Exército, Getúlio Vargas com uma apresentação, de militar. O que isso representa? Qual é a ideia que a gente pode tirar disso? Evidentemente, Getúlio mostrando o apoio que ele tem dos militares e que os militares, portanto, estão com ele. Vão fazer parte desse governo dele que está se iniciando. Tá, Chico, mas foi um golpe ou foi uma revolução? Golpe ou revolução? Bom, você sabe que isso depende muito do ponto de vista. Quem é que está falando do episódio? Se nós falarmos com quem foi derrubado, vão chamar de golpe. Se perguntarmos a Getúlio e aos seus aliados, revolução. Isso é o que Getúlio disse. Estamos fazendo uma revolução. É para mudar o Brasil, é para modernizar o Brasil. Agora, a gente não pode deixar de entender, de ter a noção de que se houve o uso da força, a derrubada de um presidente e dessa forma um outro chegando ao poder, é claro que é um golpe. A Revolução de 1930 é um golpe. O vestibular, as questões que você pode vir a encontrar, podem citar como revolução, sim, mas se citar que Getúlio chegou ao poder através de um golpe, é evidente que isso vai estar correto também. E a partir daí, minha gente, inicia-se a Era Vargas. Então estamos chegando em 1930 e Getúlio Vargas vai ficar no poder até 1945 e com esse período dividido em 3 etapas. O governo provisório, de 1930 a 1934, o governo constitucional, de 1934 a 1937, e a última parte desta Era Vargas será o Estado Novo, de 1937 a 1945. Beleza? Então, gente, agora vamos fazer uma questãozinha sobre a Revolução de 1930, a chegada de Getúlio Vargas ao poder, sobre esse processo que a gente estudou. A Revolução de 1930 é considerada um marco dos mais importantes da história do Brasil. Assinale a alternativa correta sobre esse acontecimento. Vamos lá? Alternativa A. A Revolução de 30 assinala a ascensão da burguesia cafeeira paulista na política nacional. Falso, né, minha gente? Afinal de contas, os paulistas estão caindo, estão sendo derrubados do poder, não estão chegando. B. A causa imediata da Revolução de 30 foram as manifestações indignadas da população brasileira contra a política de Washington Luiz, para quem o problema social era apenas uma questão de polícia, isto é, que se resolveria com a repressão policial.
É falso também, né, meu povo? Apesar de que essa história de questão social é caso de polícia, é questão de polícia, o Washington Luiz chegou a falar isso de fato, se referindo aos movimentos trabalhistas, tinham que ser tratados com repressão policial. No entanto, isso não está diretamente relacionado à Revolução de 30 aqui nesse nosso contexto, beleza? C. No aspecto político, a Revolução de 30 pôs fim à chamada política do café com leite, por meio do qual representantes dos estados de São Paulo e de Minas Gerais se alternavam na presidência da República. E aí, o que você achou desse item? Esse é o nosso item correto, né? É esse que a gente está procurando. De fato, politicamente falando, a Revolução de 30 eliminou o café com leite, eliminou aquele acordo, aquela alternância, aquele revezamento no poder, né? Entre estados de São Paulo e Minas Gerais. Mas vamos dar uma olhadinha também nas duas alternativas finais? D. A Revolução de 30 foi desencadeada para garantir a posse de Getúlio Vargas, cuja vitória na eleição para a presidência da República estava sendo contestada pela oligarquia agrária de São Paulo e de Minas Gerais. Completamente falso, né, meu povo? Primeiro porque Getúlio não venceu as eleições de 30 e, além disso, mesmo que tivesse vencido, não faria sentido essa vitória estar sendo contestada por Minas Gerais. Lembremos que Minas Gerais é um dos estados que vai apoiar Getúlio nas eleições de 30. Mas, de qualquer maneira, ele perdeu as eleições, né? Então, completamente falso. E. O assassinato do jornalista Líbero Badaró, da Paraíba, um crítico implacável da oligarquia que controlava a República Velha, provocou profunda indignação e contribuiu para o desencadeamento da Revolução de 1930. Que também está falso, né, gente? Sobre o Líbero Badaró, não sei se você lembra, foi um personagem lá do primeiro reinado, era de fato um jornalista crítico à política, mas lá de Dom Pedro I, lá no primeiro reinado, e que de fato foi assassinado. Contribuiu para a crise do primeiro reinado lá no Império Brasileiro. Então, não tem relação aqui com o nosso momento republicano, aqui com a Revolução de 30. Então, firmou? Alternativa C. Então, gente, vamos fazer uma questão, mais uma questãozinha aqui, sobre a Revolução de 30, sobre esses primeiros momentos aqui, né, de Getúlio Vargas chegando ao poder. Acompanha comigo. A Revolução de 1930 marcou a história republicana brasileira, que passou a ser dividida a partir de então entre República Velha e República Nova. Sobre esse episódio, leia e analise as afirmativas abaixo. 1. Denomina-se Revolução de 1930 o movimento armado que depôs o então presidente da República, Washington Luiz, pouco antes do término do seu mandato. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né, gente? Com a Revolução de 30, queda de Washington Luiz, o Washington Luiz derrubado. Ah, Chico, mas a Revolução de 30 não foi a chegada de Getúlio Vargas ao poder? Também. A Revolução de 30 é a derrubada de Washington Luiz e tem como consequência, claro, a chegada de Getúlio ao poder. Item 2. Getúlio Vargas não tomou parte nesse movimento, assumindo uma postura legalista e democrática que marcaria a sua história política. O que você me diz disso? É claro que Getúlio Vargas tomou parte no movimento, né? É evidente que ele estava envolvido nesse processo que o levou ao poder. Então é falso. Mas além disso, postura legalista e democrática, marcando a história política de Getúlio, também não faz sentido, né? Houve uma etapa na era Vargas, um pouco mais à frente, que Getúlio foi nitidamente, claramente um ditador, né? Então, completamente falso. 3. Era o objetivo desse movimento impedir a posse de Júlio Prestes, que havia derrotado a chapa de Getúlio Vargas e João Pessoa nas eleições presidenciais de março de 1930. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né, meu povo? Esse movimento derrubou o Washington Luiz, impedindo com isso também a posse de Júlio Prestes. É claro, se o Washington Luiz não tivesse sido derrubado, se o governo de Washington tivesse continuado, o que teria provavelmente acontecido? A posse do Júlio Prestes. Com a derrubada de Washington Luiz, Júlio Prestes, paulista, vai ser impedido de assumir, evidentemente. Quem assume, como você já sabe, é ele, Vargas.
Vamos lá, item 4. Os protagonistas desse episódio esforçaram-se por ampliar o significado da Revolução, investindo na ideia de República Nova como ruptura em relação à República Velha e associando o regime instalado em 1930 à ideia de Brasil moderno. E esse item, o que você pensa disso? Será que está correto? Sim, né, minha gente? Aquilo que a gente comentou em aula. Veja, se estamos chegando ao poder e precisamos trazer a ideia de que isso é bom para o Brasil, vamos dizer que é uma revolução. Vai ser o discurso de Getúlio, vai ser o discurso da Aliança Liberal. Estamos fazendo uma revolução. O que ficou para trás é a República Velha. Agora é um novo Brasil que se constrói. Ok? Último item, item 5. A Revolução de 1930 marcou a história republicana brasileira ao romper com o controle oligárquico do poder político e inaugurar uma longa fase de governo democrático somente rompida com o golpe de 64, de 1964. Verdadeiro ou falso? Falso, né, minha gente? Por quê? Getúlio Vargas chega ao poder em 30, mas como nós já comentamos, houve dentro da era Vargas um período ditatorial, um período completamente antidemocrático. Então não é correto dizer que ali está se iniciando uma longa fase democrática que duraria até 64. Falso, então. Então, quais são os itens corretos? Vamos relembrar. Volta aqui comigo rapidinho. Olha só, item 1, item 3, item 4, o item 5 é falso. Assinale a alternativa correta em relação às afirmativas e qual vai ser? Evidentemente, item alternativa B. Itens 1, 3 e 4 são verdadeiras. Beleza, galera? Então, gente, eu preparei um resuminho musical, uma paródia bem legal sobre a Era Vargas, um hits do Chico, vamos chamar assim, sobre a Era Vargas, falando sobre a chegada de Getúlio ao poder e também sobre a divisão, né, de períodos, de etapas deste importante momento da história do Brasil, né? Canta comigo, é o seguinte. Vargas assumiu o poder com um golpe. Paraíba, Minas e Rio Grande vieram a formar a Aliança Liberal. Teve primeiro governo provisório, no Constitucional é notório. Mulher, vota e trabalho, agora tem que ter lei. Chiquinho explica o que é o plano Cohen. Lá vem o golpe, Estado Novo já vem. Populismo vai ter com o DIP a valer, nacionalismo e a CLT. Chiquinho explica o que é o plano Cohen. Lá vem o golpe, Estado Novo já vem. Populismo vai ter com o DIP a valer, nacionalismo e a CLT. Vargas. Valeu, galera!